Vamos dar início, meus irmãos, ao nosso estudo, dando continuidade aos nossos estudos sobre os atributos de Deus. E hoje nós veremos um pouco sobre a verdade bíblica de que Deus é onipresente. Deus é onipresente será o estudo desta noite. E nós começaremos a partir de um texto de Jeremias, capítulo de número 23, verso de número 24. Jeremias, capítulo 23, verso de número 24, a palavra do nosso Senhor nos diz o seguinte: Pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu veja? Diz o Senhor. Não sou eu o que enche os céus e a terra? Diz o Senhor. Amém. Meus irmãos, a onipresença de Deus é um daqueles atributos que nós mencionamos nos dois últimos estudos como um dos atributos incomunicáveis de Deus. Nós já falamos sobre a onipotência. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Nós falamos que Deus ele é onisciente, Ele tem um conhecimento absoluto e exaustivo acerca de todas as coisas. E agora nós estamos falando sobre a verdade de que Deus é onipresente. Nós não somos onipresentes. Nós não conseguimos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo e ao mesmo tempo estando em todos os lugares. Nós somos seres muito limitados, então trata-se de um atributo que não é um atributo comunicável. Nós não possuímos este atributo. E a onipresença de Deus, ela fala justamente sobre esta verdade que acabei de declarar, sobre a verdade de que Ele está em todo lugar. E Deus, sendo Espírito, a sua onipresença vai implicar na imensidade de sua essência e da realidade de que Ele realmente, sendo Deus, Espírito, onipresente, não há lugar em que Ele não esteja presente. A Escritura Sagrada, no livro de 1 Reis, capítulo 8, verso de número 27, 1 Reis, capítulo 8, verso 27, vai dizer o seguinte: Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, o Senhor, ele é alguém que ele não pode ficar limitado, ele não está restrito a um espaço, como se de alguma forma ele não pudesse sair dali, sendo lançado num quadrado, numa sala, num quarto, e ele então é limitado àquele espaço. Não, o Senhor, ele vai além de tudo isto. Ele é aquele que, como diz o salmista no Salmo de número 139, salmo muito conhecido, do verso 7º até o verso número 10, o salmista vai nos apresentar a verdade de que Deus não é somente onisciente, Ele é, de fato, onipresente. E ele estava consciente disto. Davi, ele tinha plena consciência disto, quando ele escreve o seguinte: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então, Davi, ele escreve com muita beleza acerca disto. E ao contemplarmos, ao lermos este salmo, ao cantarmos este salmo, nós estamos declarando esta verdade acerca de Deus. Ele é, de fato, onipresente. Não havia lugar em que Davi poderia se esconder que Deus não estivesse presente. Então, quando nós falamos sobre essa onipresença de Deus, ela realmente diz respeito à sua relação com o espaço ocupado ou concreto. E a onipresença dele, então, tem a ver realmente com o mundo em que nós habitamos, e ele está realmente junto, habitando em todos os lugares da ordem criada por ele mesmo.
Então você pode andar por este mundo de Deus e você pode ter certeza que o Senhor está presente. Como Ele está presente aqui? Neste lugar agora. Nós estamos reunidos numa reunião de oração, estudando sobre a onipresença de Deus, e este Deus, Ele está presente aqui, ainda que seus olhos não consigam contemplar Deus. Porque Deus é Espírito. Veja que coisa extraordinária. Não estamos somente nós, irmãos, aqui. Deus está aqui. Conosco. Assim como Ele está em outro lugar agora, em outro país, numa outra reunião de oração sendo feita do povo do Senhor, o Senhor está presente lá. Isso é impressionante. Então, realmente, Deus, diferentemente de nós, Ele não está limitado em nenhum sentido. Ele não está limitado nem em tempo, nem em espaço. E se nós dissermos que Ele está limitado como nós somos limitados, Deus, Ele não seria Deus. Eu não posso descaracterizar Deus deste atributo. Vai de encontro à Escritura e faz de Deus não Deus. É você tirar um atributo que é essencial. E você vai fazer dele algo comum como nós, se nós considerarmos que ele realmente não é onipresente. Então, assim como nós não podemos tirar de Deus a verdade bíblica de que ele é onipotente, assim como nós não podemos tirar de Deus a verdade bíblica de que ele é onisciente, ainda que muitos tentem, de alguma forma, nos seus malabarismos teológicos, tentem retirar essa realidade, negando alguns destes atributos. Então, realmente, como escreveu um estudioso, Deus, ele nem está encerrado em algum lugar, nem excluído de qualquer lugar. Ele não está preso em qualquer lugar, nem está excluído de qualquer lugar. Não há lugar onde Deus não esteja presente. E é fascinante, né? Ele está presente junto a nós justamente para preservar também todas as coisas. Né? Ele está conosco para, estando junto a nós, nos sustentar e nos assistir e nos socorrer, para assistir e socorrer todas as suas criaturas. E ele está presente, inclusive, em muitos momentos, particularmente conosco, individualmente, como que cuidando de nós, como se fôssemos a único objeto do cuidado dele. É Deus se fazendo presente conosco. Então, isto brevemente seria o que Deus é, ou a sua onipresença. Mas agora vamos pensar brevemente acerca de Cristo e de Cristo conosco. A onipresença divina, a verdade bíblica de que Ele não é somente transcendente, está lá no alto, mas está conosco, encontra sua maior expressão, ou seu ponto alto, na pessoa de Cristo, o Emanuel, aquele que é chamado em Mateus capítulo 1, verso 23, de Deus conosco. Deus conosco, aquele que é o Emanuel. Então, a Escritura já nos aponta isso desde o princípio de Mateus acerca daquele garoto, daquele menino que nasceu e ele realmente seria alguém que estaria junto ao seu povo eleito em todo o momento. E é interessante vermos a Escritura nos ensinando, não somente no capítulo 1, mas até mesmo no último capítulo de Mateus, capítulo 28, verso de número 20, depois da ressurreição, Cristo, com as suas próprias palavras, vai dizer aos seus seguidores que ele estaria com os seus seguidores sempre. Sempre. Em todas as ocasiões da sua vida. Vejam, imaginem os discípulos ouvindo isto e como isso deveria ser verdadeiramente consolador para eles. Não existiria ocasião, seja no momento bom ou no momento ruim, não importa, o Senhor estaria com eles sempre. E eles poderiam sim e deveriam abraçar esta verdade, porque é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, que declara isto. E ele, tal qual o Pai é verdadeiro, ele não pode mentir. Aquilo que ele fala, nós podemos abraçar, porque é verdade dele para nós. Mas como é que o Senhor Jesus Cristo ele está conosco, né? Alguém poderia perguntar. E a resposta é que isso, irmãos, isso acontece pela presença do Espírito Santo, o ajudador,
e Consolador, aquele que leva adiante na nossa vida o ministério de Cristo. E é interessante a Escritura nos falar acerca disto. A presença do Espírito no crente é a presença de Cristo. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, versos 9 e o verso de número 10, Romanos capítulo 8, verso 9 e o verso de número 10, a palavra nos diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, o apóstolo Paulo nos ensina: Cristo está habitando em vós através do Espírito. O Espírito de Cristo habita em vocês. Então, Cristo está em nós, no nosso corpo. Nós que fomos salvos por Ele. Ainda, Paulo vai falar sobre isso com mais clareza em Efésios capítulo 3, versos 16 e 17, quando a palavra nos diz assim: Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, Cristo habita em nós pelo seu Espírito. E é interessante nós percebermos isso aqui, né? Os papéis do Espírito e os papéis de Cristo são usados nestes textos em um sentido intercambiável, né? Como se um pudesse ser usado pelo outro no texto. E, obviamente, que de forma alguma não está dizendo que uma pessoa se torna outra pessoa. Né? Isso seria uma confusão entre as três pessoas da Trindade. São três pessoas distintas, ainda que possuam a mesma essência e sejam iguais em poder e glória. Mas, como afirmei e repito, trata-se da presença de Cristo por meio do seu Espírito. E o apóstolo João, em João 14, versos 16 a 18, vai nos falar que este Espírito, de fato, ele é o Consolador da mesma essência que o próprio Senhor Jesus Cristo, e foi ele que o Senhor Jesus Cristo deixou junto a nós aqui na nossa caminhada, estando ele também presente, quando a palavra nos diz assim, a partir do verso 16, João 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outro. É interessante, né? Outro Consolador. A palavra grega utilizada aqui é allos, né? É como se fosse algo da mesma substância. Ele não está dizendo outro diferente de mim. Ele poderia usar uma palavra grega que seria heteros, que seria algo diferente de uma substância distinta. Ele vai dizer, não, allos, algo da mesma substância que eu, é Deus, é da mesma essência, é igual a mim, sendo ainda que seja uma outra pessoa. Mas o ponto é, meus irmãos, e nós terminamos essa parte acerca de Cristo aqui, é de que Cristo ele está presente em nós e conosco através da pessoa do Espírito Santo. Então, Deus é onipresente, Cristo está conosco, e quando nós pensamos na nossa vida em aplicação, né, desta verdade, eu sempre gosto de falar, quando eu vou falar sobre os atributos de Deus, que alguém pode pensar assim, puxa, estudar sobre isto, o que é de importante nisso? Né? Porque tem gente que fica pensando que o estudo doutrinário é algo que não tem aplicação nenhuma para a nossa vida. Mas como é importante a gente perceber que estudar acerca dos atributos de Deus nos ensina muito sobre como nós podemos ter uma vida cristã vivida de modo digno. Né? Porque nós não podemos negar
a onipresença de Deus na prática. E o que acontece é que muitas vezes nós acabamos fazendo isto. O pecado faz isso com o homem. O pecado nos faz, muitas vezes, negar este atributo. Como muitos teólogos, de alguma forma, tentam negar na teoria. Nós negamos muitas vezes na prática. Adão pecou assim. Adão pecou e pensou que poderia, inclusive, se esconder de Deus. Em Gênesis capítulo 3, verso 10. Ele vai tentar se esconder entre as folhas. Mas o Senhor Deus sabia. Ele pergunta onde é que ele estava, mas o Senhor Deus sabia onde é que ele estava. Só queria que Adão se confessasse. Ele espera uma atitude de Adão diante do seu questionamento. Deus realmente sabe de tudo. E tentar fazer a mesma coisa, irmão, que Adão fez, é inútil. Como vai dizer o apóstolo em Hebreus capítulo 4, verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença de Deus. Pelo contrário, Hebreus 4,13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então não tem como esconder, não tem como nos escondermos do Senhor. Não tem como nós pecarmos e o Senhor não saber disto. A isto nós chamamos de ateísmo prático. Ateísmo prático. Nós muitas vezes afirmamos com a boca, mas negamos com o coração e na prática. Nós afirmamos que Deus é onipresente e cometemos então pecados na presença de Deus que jamais cometeríamos na presença de outras pessoas. E é como se a presença de Deus não exercesse influência em nós, que somos meros seres humanos. Então, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele está aqui, Ele está no seu quarto, Ele está no seu banheiro, Ele está em todo lugar. E então, muitas vezes, nós pensamos, é como se Deus não estivesse lá. Então, eu temo que meu pai me veja, quando eu pego uma coisa escondido, quando eu faço alguma coisa errada e tento esconder do meu pai, quando eu faço algo escondido para que minha esposa não veja, meu esposo não veja, o presbítero não veja, meu colega não veja. E então eu tento fazer isso de alguma forma para que ninguém perceba. Mas a realidade que nós jamais podemos tirar da nossa mente, do nosso coração, é que Deus, Ele está contemplando isto. E é isso que deve nos fazer temer. Não devemos temer a homens. Não, é temer a Deus. E a onipresença de Deus, de fato, deve, de alguma forma, nos aterrorizar, irmãos, neste sentido. Quando pensamos em cometer um pecado, Deus está aqui. Isso deve me fazer tremer e temer. No momento. O conhecimento desta realidade, o verdadeiro temor diante dessas verdades deveria nos levar não somente a uma admiração a Deus, mas a uma admiração verdadeira e reverente a Ele. De modo que essa realidade, esta verdade, tendo guarida no nosso coração, nos faça fugir. No momento em que você imaginar que vai pecar e que o Senhor, Ele não estará vendo o que você estará fazendo. Então, quando formos tentados, devemos lembrar disto. O Senhor está vendo. E se você ainda insistir em pecar contra o Senhor, isso revela uma falta de temor no seu coração. Isto é uma grande manifestação de que o discurso com os seus lábios não condiz com a sua vida. E isso é pecado, né? E nós nos enganamos. O pecado nos engana, meus irmãos. A gente vai imaginar por um momento que o Senhor não está ali. Né? Isso é o pecado nos confundindo. Então, o meditar sobre isso é muito importante. Diariamente, irmãos, porque diariamente nós pecamos e diariamente nós somos tentados a fazer as coisas escondidas dos outros. O temor ao seu pai, o temor ao seu cônjuge, o temor ao seu presbítero, o temor ao seu pastor, o temor a qualquer pessoa, não pode ser maior que o temor que você deve ter por Deus.
Assim como você pensa que será grandemente envergonhado se a pessoa pegar você no ato pecaminoso. Você pensa que vai ficar grandemente envergonhado, que aquilo ali, seu coração gela, suas pernas tremem, só em conceber a ideia. Deveria ser ainda maior o temor quando você está consciente de que Deus está ali. Mas também, meus irmãos, saber que o Senhor ele é onipresente, é consolador, no outro sentido. Porque o Senhor, ele é aquele que está conosco. E às vezes nós esquecemos da presença de Deus, ou da presença de Cristo. E não podemos esquecer, em momentos bons ou ruins. E muitas vezes nós realmente desconsideramos isto. Mas como é fundamental que peguemos estas verdades e coloquemos de fato no nosso coração as palavras do próprio Cristo, através do seu servo, em Hebreus capítulo 13, verso 5, o Senhor nos diz: isso deve nos consolar, sobretudo em meio às aflições e angústias. Ele vai dizer assim: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Como falei até no último sermão, alguém falou isso, que eu estava lendo. Ele vai dizer: todas as coisas podem te abandonar aqui, te desamparar. Tua saúde, teus filhos, teu esposo, teus bens, tudo pode te desamparar. Mas ele vai dizer: o Senhor nunca te desamparará. O Senhor nunca vai te abandonar. Ele está conosco. Então, mantenhamos o fato de que Deus está presente em todos os lugares e que isto, meu irmão, possa levar ao seu coração esperança, alegria e conforto em todos os momentos. Conscientes desta verdade, assim, nós poderemos viver a vida no poder do nosso Senhor, que está conosco, daquele que foi ressuscitado em poder, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 4. E isto nos ajudará a vivermos aqui nesta vida de um modo que agrada ao nosso Senhor, de um modo que digno da nossa vocação, de um modo digno do Evangelho, da nossa salvação em Cristo. Amém. Vamos